Olá, meus amigos ligadinhos no JMV TV. Nós estamos aqui no Fórum da Comarca de Timbó. Vamos conversar com o promotor, o doutor Alexandre Serratini. Gentilmente, sempre nos atende, é muito prestativo, para esclarecer alguns trabalhos, principalmente desta semana. Bom, entre eles um julgamento que acontece nesta quinta-feira na Câmara, no plenário da Câmara de Vereadores em Timbó. Um julgamento de um caso que chamou muito a atenção, foi o caso do casal Petri, do Agostinho Petri, da Eliane Maria Stickel, eles que foram encontrados mortos, assassinados com requintes de crueldade. Esse crime aconteceu em Timbó e o julgamento dos envolvidos são 4, 2 mandantes e 2 executores, acontece nesta quinta-feira. Doutor, um júri que envolve faccionados, um júri que envolve também um clamor, né? Porque o casal foi encontrado, né, morto com requintes de crueldade, enfim, pelo filho da vítima. Isso. Então, um crime que realmente, um júri que vai algumas horas aí, né? Como já foram outros. Muito boa tarde. Boa tarde, Lara, internautas. É realmente um crime emblemático, cruel, eu diria até animalesco, como está na denúncia, né? Porque você matar uma pessoa com um tiro, né, sem o padecimento desnecessário é uma coisa, é um tipo de homicídio. Agora, você amarrar indícios de tortura das vítimas e depois o esgorjamento, que é quase a secção total do pescoço, então é meio complicado e causa aí uma repulsa maior da sociedade para esse tipo de crime, né? Bom, doutor, como é que vai funcionar então a denúncia por parte do Ministério Público? Bom, o processo ele iniciou a ação penal com a denúncia do Ministério Público, foi instruído judicialmente. Tivemos aí uma sentença que reconhece os indícios de autoria e algumas provas da materialidade e imputa aos 4 réus, a responsabilidade pelo crime. E aí transfere o julgamento do juiz singular, do magistrado técnico, para o tribunal do júri, que acontece na próxima quinta-feira. Então nós vamos para os debates em plenário, como são 4 réus. A primeira fase, nós vamos ouvir 5 testemunhas, 2 arroladas pelo Ministério Público, pelas defesas dos réus. Depois nós vamos passar a fase dos interrogatórios, são 4 interrogatórios, e inauguramos aí os debates orais, 2 horas e meia para cada parte, né? 2 horas e meia fala o Ministério Público, 2 horas e meia vão falar os defensores dos réus. Se houver a réplica e a tréplica, aí temos mais 1 hora e meia para cada parte. Então é um julgamento que começa na quinta-feira às 9 horas da manhã e deve se estender aí até por volta das 22 horas. O julgamento que chama a atenção é porque os executores, eles são faccionados. A segunda vez, né, que em Timbó, envolvidos na facção criminosa, no PGC, são julgados. É um assunto um pouco delicado, né, doutor? Porque a gente vê que a facção criminosa, ela não é só em grandes centros, em grandes cidades. Aqui também parece que nós temos envolvidos em facção criminosa. Realmente, Lara, causa um certo receio até nas autoridades públicas constituídas, porque o primeiro grupo catarinense, o PGC, essa organização criminosa, ela não está somente, como você falou, nas cidades maiores. Ela está ramificada em todos os municípios do estado catarinense. Então, é o segundo júri, né? Nós falávamos hoje à tarde com o pessoal da Polícia Militar, justamente na defasagem de efetivo, e a resposta que nós ouvimos, inclusive, é que não, mas a cidade é uma cidade tranquila, é uma região mais favorecida em termos de população ordeira, trabalhadora e com crimes menos graves. E eu falava para o Major De Luca hoje justamente o contrário. Pois é, mas nós vamos para o segundo júri nesse ano de 2023 que trata justamente de integrante de organização criminosa. Então já não é mais aquela comarca pacata, ordeira e com crimes de menor relevância. Bom, perfeito. Então, esse crime, o julgamento, melhor dizendo, acontece na Câmara de Vereadores, aberto ao público, né? E a gente vai passar também todos os detalhes para você. Bom, uma outra questão, doutor Serratini, é o caso do vereador Ivoni Scherer.
Hoje, ele é considerado um foragido da justiça. Caso o Ivonir seja encontrado, ele vai direto para o presídio, é isso? Exatamente, Lara. Na última semana, nós tivemos notícia através do sistema de monitoramento eletrônico que ele rompeu a tornozeleira eletrônica. Então, a tornozeleira, ele tinha a liberdade, justamente por essa medida cautelar diversa da prisão, que é o monitoramento eletrônico, além de outras condições, um comparecimento periódico em juízo, não é? E ele rompeu a tornozeleira eletrônica, ele já não foi mais na sessão da Câmara de Vereadores, nas comissões que ele também era o presidente, ele também não apareceu. Recebi um contato, inclusive, do vereador Douglas Marchetti na quinta-feira pela manhã, mas eu não estava na comarca, dando conta desse desaparecimento, né, do vereador Ivonir Scherer. Na sexta-feira foi decretada a prisão preventiva do vereador, com base, inclusive, no julgamento do recurso pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O juiz entendeu que a pena de 33 anos de reclusão pode ser executada provisoriamente, então o mandado de prisão preventiva já consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Qualquer autoridade policial que tomar conhecimento e identificá-lo, vai prendê-lo, encaminhar a uma unidade prisional e aí aguarda-se uma audiência de custódia para verificar em que condições foi realizada a prisão e ele passa a executar, a resgatar, a iniciar a execução da pena. Qual que era a pena que ele foi condenado? 33 anos de reclusão. Então, a partir do momento que o Ivonir for encontrado, ele começa a cumprir essa pena. Exatamente. Ele respondeu o processo em liberdade, da primariedade e tal, né? No júri, apesar do Ministério Público ter feito requerimento ao presidente do Tribunal do Júri pela execução provisória, como prevê a legislação, porque é órgão colegiado e hoje o Supremo Tribunal Federal já definiu que qualquer decisão condenatória por órgão colegiado autoriza o cumprimento da pena em caráter provisório. Então ele agora passa a resgatar a pena do zero. Dos 33, ele começa o primeiro dia com a prisão. Ivonir Scherer, como a gente já colocou, é considerado foragido da justiça. Uma outra questão, doutor Serratini, um outro julgamento também, júri, e esse com certeza tem uma comoção, não só aqui no nosso município, mas no estado de Santa Catarina, e as informações é de que essa notícia também repercutiu nacionalmente, que foi a morte, né, da menina Luna, também um crime brutal que repercutiu e que mudou muitas questões aqui na nossa cidade, questões de escolaridade, né, questões voltadas também ao Conselho Tutelar, enfim, uma rede foi formada com mudanças, né, nesses setores. Julgamento do caso Luna, já tem data? Sim, temos a data designada para o dia 16 de novembro desse ano, na Câmara de Vereadores, mas se o prédio novo do Fórum reunir as condições necessárias, o julgamento acontecerá no dia 17 de novembro, inaugurando o Tribunal do Júri do novo Fórum da Comarca de Timbó. E esse caso especificamente, da Luna, uma menina de 11 anos de idade, a mãe participando, quer dizer, o padrasto, quer dizer, justamente aqueles atores que detinham a maior capacidade de proteção dessa menina foram justamente os seus algozes. Então isso causou uma perplexidade muito grande e uma comoção generalizada a nível municipal, nível estadual e nível federal, que gerou efeitos em termos de rede de apoio para colégios, para conselhos tutelares, até para o próprio Ministério Público da Infância, com programas que acabaram sendo aprimorados justamente para que a gente consiga dar maior proteção para a criança e para o adolescente. Feito, então, doutor. Quero agradecer por essa entrevista, esse balanço, literalmente, que a gente fez aqui com o doutor Alexandre Serratini, sempre gentilmente atende a reportagem do JMV. Obrigada, doutor. Obrigado, Lara. Obrigado aos internautas e especialmente ao JMV TV, proporciona que a gente possa repassar as informações aí que a sociedade merece receber. Muito obrigado.